Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Somente até aqui. Senhor, em nome de Jesus, nós lemos a Tua palavra, Senhor, nesta noite. Eu peço para que o Senhor me abençoe e me use nesta noite, para que eu venha falar não aquilo que está em meu coração, mas aquilo que o Senhor deseja transmitir à Tua igreja, a estas pessoas que aqui estão, aqueles que um dia vão ouvir e ver este culto, Senhor. Abençoa a todos, Senhor, de uma forma sobrenatural. Que nós venhamos abrir os nossos ouvidos espirituais nesta noite, Senhor, para ouvir e entender aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. É o que eu te peço, Deus, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Essa linguagem que nós lemos é a linguagem na versão que todos nós, a maioria, temos, que é a versão Almeida. E eu procurei uma outra versão e eu encontrei na versão da linguagem contemporânea dos dias de hoje, que diz o seguinte: Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas ele corta, embora estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas ele poda a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio do ensinamento que eu lhes tenho dado. Continuem unidos comigo e eu continuarei unido com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vós só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Eu achei essa versão um pouco melhor para ser falada. E esse acontecimento, quando Jesus fala sobre sobre ele ser a videira, ele estava indo com os discípulos no caminho do Monte das Oliveiras. Eles estavam indo para orar. E essa mensagem ela se inicia já nos dizendo que Jesus nos dizendo: eu sou a videira verdadeira. E Jesus sendo a videira verdadeira, ele diz logo abaixo no versículo 5 que nós somos os ramos. E nós ficamos nessa mensagem. Eu fiquei logo à tarde, quando eu estava lendo, eu fiquei pensando, como uma boa aluna da escola bíblica, né? Eu aprendi que eu preciso pesquisar algumas coisas. E eu fui pesquisar a respeito da videira, porque eu falei, mas por que videira, né? Por que Jesus disse, eu sou a videira, né? Por que não o carvalho? Por que não outra árvore forte, robusta, né? Grande? Por que a videira? E eu pesquisei e encontrei algumas coisas sobre essas árvores, outras espécies que nós conhecemos além da videira. Essas árvores, além delas, elas crescem fortes. São árvores que crescem já aprofundadas, suas raízes fortes. E elas crescem sozinhas. Elas não precisam de apoio, elas não precisam de nada em seu redor. Elas crescem grande e forte, porém sozinhas. Já a videira não. A videira ela necessita de alguns cuidados. Ela necessita que esteja entrelaçado nela algo que a faça ficar reta, para que seus galhos cresçam em direção ao céu. Essa foi exatamente a palavra que eu encontrei. Para que os seus galhos cresçam em direção ao céu.
E elas precisam desses laços que entrelaçam nela, para que ela não fique sozinha, para que ela não se sinta pequena demais, sozinha demais. E também encontrei que a videira, ela é poderosa em dar frutos, bastante poderosa em dar frutos. E aí eu entendi porque Jesus disse: eu sou a videira, porque Jesus é poderoso, porque Jesus, enquanto esteve nessa terra, ele nos deixou a unidade, a sermos unidos. Ele fez tudo que ele fez, porém ele levou adiante aquilo que estava com ele. Ele não ficou só para ele. Ele escolheu pessoas para levar esse evangelho adiante, para continuar aquilo que ele estava fazendo. E aí eu vi também que hoje nós somos os ramos, né? Como diz a palavra lá no versículo 5, eu sou a videira, vós os ramos. E nós, como ramos, nós temos Jesus na nossa vida, né? Porém, quais têm sido os nossos frutos? O que você que está nos assistindo pela internet, o que nós temos feito para levarmos adiante esse evangelho? É bastante interessante a gente pensar nisso, porque Jesus nos deixou tantas coisas, tantos ensinamentos, tanta passagem nos dizendo aquilo que nós devemos fazer, a conduta como devemos ter, a conduta que devemos ter aqui nessa terra. Mas muitas das vezes nós estamos tão preocupados com nós mesmos, a gente se esquece daquilo que é o principal de todas as coisas. Daquilo que o Senhor diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas, fazer a vontade do Senhor. E essa colocação de Jesus, de ele ser a videira e nós os ramos, representa que nós devemos ter uma relação maior com o céu. Jesus é a videira, nós somos os ramos que saem de Jesus, nós saímos de Jesus. E nós precisamos sair e dar mais frutos. Nós precisamos entender que as coisas do Senhor para a nossa vida não estão nesta terra, mas estão naquilo que o Senhor já tem preparado para nós na eternidade. E como nós temos aprendido na escola bíblica, que está sendo o tema, o fim está próximo. Estão sendo bastante evidentes os sinais da volta de Jesus. Porém, nós precisamos fazer algo. Porém, ainda existe vida em nós. E nós precisamos levar esse evangelho adiante. Nós precisamos, de uma forma ou outra, entender para aquilo que fomos chamados. Nós precisamos entender e saber que nós somos úteis ao Senhor. Não somos ramos inúteis. Não somos ramos incapazes de falar do amor de Jesus. Nós recebemos esse amor todos os dias. O fato de nós respirarmos é o amor de Jesus nas nossas vidas. O fato de nós abrirmos a nossa boca para falar, o fato de nós termos saúde para estar neste lugar, é o amor de Jesus na nossa vida. E isso já nos dá o direito e o poder de sair para esse mundo e dizer: Jesus te ama. E somente abrir a nossa boca e falar: Jesus te ama. Independente do que você está fazendo, independente do que é a tua vida, Jesus te ama. Essa é a nossa função, queridos. Foi para isso que Jesus um dia disse: eu sou a videira e vós sois os ramos.
Nós precisamos florescer esses ramos, nós precisamos crescer esses ramos e mostrar para o Senhor que nós estamos aqui, que nós temos recebido dele, para esses ramos se fortalecerem. Nós recebemos todo o nutriente da videira, e nós temos recebido todos os dias. Quando nós viemos para dentro deste lugar, quando nós acessamos a internet, nós recebemos o poder de Deus na nossa vida, nós recebemos o alimento espiritual, nós temos aquilo a que dar. E por que nós não estamos dando? E por que nós não estamos falando? E por que nós não estamos abrindo a nossa boca para falar? Porque a preocupação da nossa vida tem sido tão grande. Porque o nosso problema é maior do que aquilo que o nosso irmão ali está passando. Porque nós estamos mais preocupados com a nossa vida do que a vida do nosso irmão que está do nosso lado. E não é essa a função do cristão. Não é essa a função daqueles que foram chamados filhos de Deus. A nossa função é sair de onde nós estamos. A nossa função é falar para as pessoas do Evangelho de Cristo. É falar do amor do Senhor. É falar desse amor que cura, que salva, que liberta. Esse amor que é insondável, é incalculável. É o amor de Jesus por cada um de nós. E eu fiz uma autorreflexão nesta tarde. E me envergonho, porque eu poderia estar fazendo muito mais pelo Evangelho de Cristo. Às vezes eu faço tantas coisas pela obra de Deus, mas e pelo Evangelho de Cristo? Eu preciso buscar as pessoas. Eu preciso ganhar almas para o reino de Deus. Eu preciso fazer mais para o reino de Deus. E Deus colocou algo no meu coração e disse: cuida daquilo que é meu. Cuida do meu reino, e as demais coisas eu farei. Tantas coisas às vezes passam na nossa cabeça, que às vezes a gente entra nesse tempo e a gente vem realmente necessitado de pedir algo para o Senhor. E eu não estou dizendo que é errado você chegar aqui e orar ao Senhor, falar, apresentar ao Senhor os teus problemas, não é. Mas você recebe a palavra do Senhor, você é alimentado pelo Senhor, você é curado espiritualmente, você é curado emocionalmente. E a palavra diz que nós precisamos dar a estas pessoas aquilo que nós temos recebido. E às vezes a gente se cala e a gente não mostra quem é o nosso Deus, aquilo que o Senhor tem feito por nós. E às vezes é tão para nós a gente fala, mas é tão pouco. Não, não é tão pouco. Não é tão pouco. Nada do que o Senhor faz é pouco. Tudo que o Senhor nos faz é precioso demais, é grande demais, porque é através das pequenas coisas ou das grandes coisas que Jesus vai ser representado nas nossas vidas. E quando nas pequenas coisas eu e você, nós aprendemos a glorificar ao Senhor e nós mostrarmos às pessoas a quem é o nosso Senhor, em coisas muito maiores o Senhor nos coloca. Sabe, dentro dessa palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, eu queria fazer mais uma vez o apelo a vocês com relação ao projeto do Bom Samaritano. Esse projeto está aí para todos, acessível a todos nós. Se você não sabe, se você de repente não consegue falar, essa comunidade se preocupa com isso. Tem pastores competentes, capacitados aqui para ir até a tua casa, para levar esse evangelho junto com você, para dar as mãos, todos nós juntos, e ganharmos almas para o reino do Senhor. Aleluia. E quando nós assim começarmos a fazer, quando nós começarmos a sair de nós mesmos, e nos lembrar que existem pessoas lá fora, que existem pessoas do nosso lado, ao nosso redor, todos os dias, toda hora, todo momento, pessoas que não conhecem a Jesus, as demais coisas nos serão acrescentadas. E você não vai nem precisar nem pensar, nem falar. Só de pensar o Senhor já está concedendo o desejo do teu coração. Porque você entendeu
o verdadeiro propósito do que é servir a Cristo. Então, nessa noite eu queria que você, como tudo na nossa vida, a gente tem escolhas. Ninguém é obrigado a nada. Mas eu queria convidar você a escolher, a sair daqui entendendo que nós precisamos obedecer a palavra do Senhor. Entendendo que quando nós obedecemos a palavra do Senhor diz que se atentamente eu ouvir e obedecer, tudo será feito. Então, se nós entendemos, se nós abrimos os nossos ouvidos espirituais nesta noite, para receber essa palavra do Senhor no nosso coração e sairmos daqui sedentos por achar alguém na rua, por talvez ver alguém passar e simplesmente falar: Jesus te ama. Coloca lá no teu Face. Às vezes a gente perde tanto tempo deslizando uma tela de celular, mas a gente não tem coragem de mandar um WhatsApp para alguém, ou ali mesmo no feed de notícias dizer: Jesus te ama. Ele tem muito mais para te dar. Se nós sairmos daqui dispostos a fazer mais pelo Evangelho, eu tenho a plena convicção e a plena certeza de que muito mais o Senhor tem para fazer por cada um de nós e por todos vocês. Que o Senhor tem grandes coisas a operar através de mim e vocês. O Senhor deseja cuidar de nós. Mas nós temos que fazer a nossa parte quanto ao Evangelho. Nós precisamos entender a palavra do Senhor. Entender que somos chamados para ir e profetizar para as pessoas. Falar para as pessoas do amor de Jesus. Entenda que você é um ramo hoje. Você precisa dar frutos. Você precisa sair daqui diferente de como entrou. Eu preciso sair daqui diferente de como entrei. Amém? Busquem o reino do Senhor. Busquem o reino de Deus. Que todo mais vos será concedido. Amém? Pode ser assim? Amém. Eu creio.